Olá, irmãos, irmãs, graça e paz sejam multiplicadas a cada um de vocês que nos assiste neste momento. Hoje vamos receber inspiração e encorajamento da mensagem bíblica, prosseguindo na série Graça para Todos. Considere atentamente ao trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do qual desenvolveremos nossa reflexão. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ao ouvir esse texto, imediatamente surge uma pergunta na mente. Quais seriam estas promessas às quais ele se refere? A referência é às graciosas promessas que havia mencionado no parágrafo anterior. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios está cravejada de promessas, de referências à graça que Deus concede livremente. Precisamos considerar as promessas da graça e os movimentos graciosos de Deus, ouvir a música da graça, para dançar, andar em novidade de vida. Então, antes de examinar as promessas referidas por Paulo no parágrafo imediatamente anterior, vamos fazer um voo panorâmico sobre a carta que o apóstolo está escrevendo e encontrar algumas ocasiões onde a ação da graça é citada, é apresentada como promessa para todos nós. Logo no início da carta, no capítulo 1, Paulo escreveu: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nos consola em todas as nossas tribulações. Que maravilha! Deus nos consola em todas as tribulações que experimentamos. Adiante, Paulo reflete sobre a fidelidade de Deus, a constância divina, a regularidade de Deus, e ainda afirma, no capítulo 1, Deus é fiel, e Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, tudo que Deus prometeu na sua palavra, no seu grande plano de salvação, vai se tornar realidade. E os que creem, os que confiam em Jesus, podem ter certeza, porque já experimentam no presente a ação do Espírito Santo em suas vidas. Outra promessa magnífica está no capítulo 2. Deus, em Cristo, sempre nos conduz vitoriosamente. Ou seja, aqueles que aderem a Cristo, aqueles que se deixam conduzir por Cristo, aqueles que reconhecem o seu senhorio, são conduzidos no triunfo final do reinado de Deus, mesmo experimentando eventuais situações adversas no presente. Depois, no capítulo 3, há a promessa de transformação, de experimentar de graça em graça o poder transformador de Deus. Todos nós que contemplamos a glória de Deus, revelada na face de Cristo, estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito, na imagem do Senhor. Todos que desejamos aperfeiçoamento, todos que desejamos melhorar, aprimorar, ser transformados numa pessoa melhor, podemos experimentar
o poder transformador de Deus, de graça em graça, uma transformação progressiva e gradual pela contemplação de Jesus. Outro conjunto esplêndido de promessas da graça aparece num trecho do capítulo 4. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Apesar do desgaste do nosso corpo físico, que todos nós podemos observar diariamente, Deus, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, que habita em nós, vai renovando, vai animando, vai encorajando, e o nosso coração se enche de nova vida. No capítulo 5, as promessas da graça avançam da temática da transformação e da renovação interior para o tema da ressurreição, do novo corpo, da nova criação. Sabemos que se o corpo terreno no qual vivemos for destruído, temos da parte de Deus um corpo eterno nos céus. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. E a conclusão de Paulo é que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma das declarações mais impressionantes que o apóstolo faz. Se tudo se fez novo, como continuar vivendo do modo antigo? Os irmãos e as irmãs de Corinto foram reconciliados com Deus, mas ainda estavam vivendo conforme os padrões da antiga ordem, da antiga criação. Ainda estavam vivendo como velhas criaturas, existindo na velha história, como se tudo ainda fosse antigo. Como se Cristo e toda a sua obra de salvação, toda a nova criação, não existissem, de fato. Menciono, por fim, o último grupo de promessas graciosas que Paulo cita, registradas no capítulo 6, imediatamente antes do parágrafo que estamos considerando. Ele faz um purpuri citando textos de diversos profetas do Antigo Testamento. Deus disse: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E pouco depois continua recordando mais uma das grandes promessas de Deus. Eu os receberei e lhes serei por pai, e serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que coleção incrível de promessas e registros da ação da graça de Deus intervindo na história humana. Por isso, Paulo afirma de modo tão categórico: Deus é fiel, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim e o amém. Ou seja, em Cristo as graciosas promessas divinas têm o seu cumprimento e realização. Todas as promessas de consolo, de proteção, de livramento, de estabilidade, de triunfo, de transformação, de renovação, de ressurreição, de reconciliação, de novidade de vida, de perdão de pecados, de aproximação divina, de adoção, de filiação a Deus, tem o seu cumprimento por meio de Cristo. Somente após expor e referir-se a essa tremenda obra da graça, que Deus produz uma nova criação, é que o apóstolo começa a ensinar como as novas criaturas vão viver. Como as pessoas regeneradas, a partir da sua fé em Cristo,
como elas devem viver de maneira correspondente à nova criação, de maneira nova, andando em novidade de vida. É triste ver gente que quer falar das normas e exigências morais da Bíblia sem mencionar a graça, sem se referir a toda a graça que Deus concede. Quando isso acontece, trata-se de legalismo, é moralismo, é farisaísmo moderno, é a religião da justiça própria. Não conseguimos viver a vontade de Deus sem a graça. Nem adianta falar do que se deve fazer sem falar primeiramente da capacitação da graça, da inspiração que vem da graça de Deus. Só depois do coração estar cheio da graça divina é que o apóstolo começa a dizer como responder, como reagir, quais as reações, quais os desdobramentos de viver a partir da graça divina na nova criação. Considerando, então, a magnitude das promessas da graça que Deus comunica em Cristo, somos encorajados a desenvolver 3 reações para existir na dimensão da nova criação. A primeira reação, uma nova ética pessoal. Vimos como Deus, por meio de Cristo, inaugurou uma nova criação. Por meio da obra de Jesus, da sua morte, da ressurreição, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E aqueles que creem, que confiam, que aderem a Cristo, são regenerados, são feitos novas criaturas para habitar uma nova criação, para viver de uma vida nova, para viver numa nova dimensão, um novo conjunto de referências, diferentes da velha criação. Novas criaturas devem desenvolver uma nova ética, correspondente à nova criação de Deus. É a partir das promessas da graça que o apóstolo começa a sua instrução. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui são mencionados 2 aspectos gerais dessa nova ética, um negativo e outro positivo. O aspecto negativo da nova ética, a qual as novas criaturas são chamadas a desenvolver para habitar nessa nova criação, é a purificação. A ideia de purificação é a de limpeza, de fazer uma faxina, de deixar de lado, de abandonar práticas e posturas que não condizem com a nova vida proposta por Deus, revelada por Deus na pessoa de Jesus. Assim, diante da enormidade da graça divina que estabelece essa nova criação e nos chama a viver de um modo novo, devemos purificar o nosso corpo e o nosso espírito. Sim, há práticas, atos, ações desenvolvidas por meio do corpo que devem ser abandonadas, devem ser deixadas de lado, à luz da graça proposta na nova criação. Lendo os evangelhos e as cartas dos apóstolos, podemos descobrir quais são algumas dessas práticas que, pela graça e na direção do Espírito, devemos deixar de lado. Igualmente, devemos deixar de lado as atitudes do espírito, as posturas da alma, que contaminam o nosso coração. Nas listas de práticas e posturas do que deve ser abandonado, registrado nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, sempre há mais elementos e ênfase nas atitudes más do coração que devem ser abandonadas, que devem ser substituídas, na renovação que deve acontecer no nosso coração. Mas, por outro lado, há o aspecto positivo da nova ética, que é o desenvolvimento da santidade. Uma santidade progressiva, que deve ser aperfeiçoada. Ela não acontece a partir de uma experiência de crise. Santidade quer dizer separar, dedicar, consagrar para o uso exclusivo, para o serviço a Deus. A ideia é que as novas criaturas, que são chamadas a viver na nova criação,
devem desenvolver uma dedicação crescente, uma devoção, uma consagração pessoal a Deus em todas as coisas, em todas as áreas da vida. E significa passar a existir tendo como referência os valores do reino de Deus. Viver para agradar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Uma segunda reação é uma postura, uma nova postura relacional. Os irmãos e irmãs da igreja de Corinto, parece, ainda não haviam aprendido a relacionar-se como novas criaturas numa nova criação. Sua atitude relacional era velha, era de comparação, era de competição. Ficavam comparando a aparência, a oratória, os títulos, as credenciais humanas de Paulo com os mestres judaicos. Esses mestres que ficavam ensinando aquele velho judaísmo. Não sabiam se relacionar com base no amor, apenas a partir dos próprios interesses e de vantagens efêmeras. É terrível quando na comunidade de fé se reproduzem os padrões de relacionamento utilitarista, superficial, que prevalece nas sociedades urbanas. Observe que todas as menções à graça e às promessas divinas são pronunciadas na primeira pessoa do plural. Elas são experiências coletivas, são experiências comunitárias, são experimentadas em conjunto e provocam novos modos de se relacionar uns com os outros. Por isso, Paulo conclama à luz do amor e da graça divina revelada em Jesus Cristo, dizendo: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. As novas criaturas são chamadas a aprender a relacionar-se no ambiente da nova criação, de uma nova maneira, não a partir de levar vantagem, de explorar, de usar os outros, mas a partir de novos padrões de amor e de serviço, de doação generosa e de partilha, conforme revelados em Jesus. Veja a radicalidade da disposição amorosa, incondicional, que Paulo demonstra e que deve mover as novas criaturas. Vocês estão em nosso coração, diz o apóstolo Paulo, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Aqueles que foram perdoados por Deus, que experimentaram a misericórdia divina, que provaram da graça que vem do alto, têm o coração transformado e desenvolvem uma nova atitude relacional. Diante da graça, a amargura, a crítica azeda, as falas ácidas, a desconfiança, o senso de superioridade ficam esvaziados e surge uma nova maneira graciosa de relacionamento. Uma terceira reação, uma nova atitude existencial. Uma nova postura diante da vida. A mensagem da graça é magnífica, é esplêndida, é maravilhosa. Oro para que a mensagem da graça entre nos seus ouvidos e seja compreendida na sua mente. Mas mais que tudo, oro para que essa mensagem da graça seja percebida no seu coração e experimentada na sua dinâmica de vida. É que a graça, quando percebida, quando experimentada, produz, além de uma nova ética, de uma nova maneira de se relacionar com os outros, produz uma nova atitude, uma nova postura, uma nova perspectiva existencial. Essa atitude é nutrida pela experiência, pelo desfrute da graça e pelas promessas de Deus que nos dão uma nova coragem, uma nova energia para enfrentar os desafios da vida. Ouça o testemunho que Paulo dá da sua experiência, mesmo diante de problemas enormes que ele estava vivenciando, da conjuntura adversa que enfrentava. Ele diz:
sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Como que isso é possível? É que a graça produz no coração essa nova percepção, esse encorajamento, essa alegria, mesmo em meio às dificuldades. A graça e as promessas de Deus são grandiosas e nos dão esperança para viver uma nova vida agora e seguir em frente, apesar das lutas que enfrentamos. Em Cristo podemos ser e viver como novas criaturas que, embora ainda cercadas pela velha história, já ouvem, já vislumbram, já são inspiradas pelos aromas que vêm da nova criação. O Senhor abençoe a sua vida e conceda graça para desfrutar da realização histórica das promessas de Deus, não apenas futuras, já no presente. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.